Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar de um grande best-seller. Com mais de 3 milhões de cópias vendidas, o livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, vem agregando valor à comunidade de pequenos negócios há muitos anos. Nomeado pela Inc. Magazine como uma das maiores personalidades de pequenos negócios, Michael Gerber vem fazendo muito barulho no mercado e agregando muito valor através dos seus livros, artigos e consultorias. O livro trata de responder o porquê das empresas fracassarem. O Michael Gerber, como ele vem prestando consultoria há muitos anos para pequenas empresas, ele percebeu quais são os tendões de Aquiles, aonde as pequenas empresas erram. E no mito do empreendedor, em primeiro momento, ele vai desmontar esse mito, né? O porquê a gente acredita no empreendedorismo, quais são os moldes que todas as pessoas, todos nós acreditamos antes de abrir uma empresa e por que algumas dessas ideias levam a gente ao fracasso. Através de estratégias para estruturar seu negócio, o autor vai mostrar através de estudos de caso e também de outros exemplos como a gente pode modificar algumas estruturas das nossas empresas, como que a gente pode empenhar e trazer mais valor para as empresas que a gente trabalha, mudando um pouco a estrutura. É claro que a visão do autor e o conteúdo do livro está muito mais voltado para o empreendedor, para quem tem um negócio, para quem toca um empreendimento. Num primeiro momento, o autor vai mostrar como desmontar esse mito do empreendedor e o porquê isso é importante, porque desmontando esse mito a gente pode alcançar muito mais. A questão é que provavelmente você, como eu, a gente pensa que o empreendedor é aquele cara que trabalha muito, o cara que trabalha 100% focado, que passa o dia inteiro trabalhando, é um cara que trabalha realmente muitas horas por dia e realmente naquela área que ele tem maior conhecimento. O autor mostra que esse é um dos maiores mitos do empreendedorismo porque te leva a ficar alienado. Toda vez que você destina muita atenção a uma única coisa, você perde o quê? Visão do todo. E a maioria das pessoas, quando abrem empresas, elas têm essa visão. Elas são pessoas técnicas que dominam muito de uma determinada área, então elas abrem uma empresa e trabalham muito firme naquela área que ela tem especialidade. O problema é que uma empresa ela é um organismo muito mais complexo. Ela não envolve só o trabalho do técnico, ela envolve também o trabalho de um administrador e de um empreendedor. Quando as pessoas abrem um negócio, elas são empreendedoras, elas têm visão, elas sabem o que elas querem construir na maior parte do tempo. Só que quando ela entra, a rotina diária de um negócio leva ela a exercer o que ela faz melhor, que é seu trabalho técnico. Quando isso acontece, as outras partes da empresa ficam vulneráveis. E aí que o autor mostra por que acreditar no mito do empreendedor e ficar totalmente focado na sua habilidade técnica pode levar seu negócio à falência em pouco tempo. O autor mostra que os três pilares que definem uma empresa é o empreendedor, visão, o administrador, quem organiza, coloca a ordem em casa, e o técnico, quem sabe executar o trabalho que aquela empresa se destina a fazer. O problema é que a gente tem que colocar harmonia em todos esses campos. Quando você trabalha focado na sua empresa o dia inteiro, provavelmente você fica muito concentrado em uma única área. Então as outras áreas acabam ficando de canto e a empresa acaba não progredindo. Porque o trabalho diário técnico ele é importante para fazer a empresa andar. Só que você precisa ter visão, você precisa estar em constante movimento como empreendedor para saber aonde você está levando a empresa. Só que se tudo isso não for organizado, porque a gente sabe que a gente vive num sistema que é burocrático, que exige muitas normas a serem seguidas, o negócio não anda. Então é um castelo muito complicado de se erguer, são pilares que devem existir numa empresa e sem eles com certeza a empresa vai fracassar num momento e em outro. Depois de percorrer esses tópicos importantes sobre o que é um empreendimento, como o empreendedor deve se portar e quais são as capacidades que ele deve ter, o autor vai mostrar algumas técnicas, algumas metodologias, alguns sistemas que usando a gente pode potencializar nosso negócio. Então é disso que eu vou falar daqui para frente, que é da revolução turnkey. A revolução turnkey que o autor fala foi um dos pontos altos do livro, com certeza foi um livro muito importante para mim, esse livro, O Mito do Empreendedor. Eu já coloquei ele no meu top 10, ele é um livro essencial para qualquer pessoa que toca um negócio efetivamente. E a revolução turnkey que ele fala é uma ideia muito importante, muito boa de se falar. Então vamos começar. O que é a ideia do turnkey? Imagine que a sua empresa ela tem que ter uma estrutura enxuta e capaz de se tocar sem você. Se você ficar um mês, 2 meses, 3 meses sem ir para a empresa tem que se mover perfeitamente sem você. E como seria isso? É fácil a gente pensar nisso quando a gente vê uma franquia. O que é uma franquia? É uma empresa que o dono, quem constituiu ela, não está presente.
Ele teve uma visão de empreendedor, ele criou uma marca, ele criou tudo aquilo que compõe a sua loja e como ela deve funcionar. Ele criou sistema, ele criou regras. A gente pensa no McDonald's quando pensa em franquia, porque o McDonald's ele tem em quase todos os países do mundo e ele funciona exatamente igual ou quase 100% parecido. Por quê? Porque eles têm métodos, eles têm sistemas, eles têm um modo de fazer para todas as coisas. Do jeito que você pega batata, você frita batata, você pega, vira o hambúrguer, coloca na caixinha, tudo é sistema, tudo é metódico. E por que isso é importante? Uma empresa, ela tem sim as partes criativas. E a gente pode deixar essas partes criativas presas dentro de sistemas, dentro de metodologias. Como que eu faço isso? A partir de um checklist, o que vem primeiro na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, quais são os meus procedimentos padrão, como eu emito uma nota, quando, em que dia, tem um dia para cada coisa, tem um momento específico que meu funcionário tem que executar essa função, ou eu executar essa função. Então ter um sistema, ter um modo de operar para tudo é essencial. E o que é o turnkey? Se a gente imagina uma franquia, quando a franquia ela é aberta, a pessoa compra os direitos e começa a montar a loja, vem alguém especializado, instala os sistemas, faz o treinamento e quando está tudo preparado, alguém vem e vira a chave e liga esse carro, fazendo uma analogia. Por que turnkey? Quando você vira a chave, ele está pronto, ele está funcionando, é só ligar e sair andando. A revolução turnkey fala disso. De você ter uma empresa que funciona tão bem que você poderia pegar essa sua empresa e abrir em um outro estado ou em vários outros estados. Então ela tem um sistema tão enxuto, tão amarrado, tão bem construído que ela funciona sem você. Essa é a ideia do turnkey, que é o sistema de franquias. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro é a revolução turnkey. Esse foi um tópico muito importante do livro, diria que foi um dos tópicos mais importantes desse ano de leitura, principalmente focado em negócios, né, de mão na massa, coisa prática. Esse livro do Gerber ele é muito importante, traz ideias muito legais, caso você já toque um negócio, é um livro essencial para se ler. Então a revolução turnkey, que é você ter uma empresa tão bem amarrada, tão bem construída, que como um carro, a partir do momento que você vira a chave, ela está funcionando. A partir do momento que você pega esse seu sistema, todas essas suas ideias e leve para um outro estado e abra uma outra empresa, ela também vai funcionar. Segundo aprendizado, sistemas são essenciais para a saúde de uma empresa. O autor mostra no livro que em um dado momento ele estava fazendo uma viagem e ele precisou parar num hotel de emergência. Ele fez o check-in, foi para o quarto e ele tinha um jantar agendado, reservado nesse hotel, assim que ele fez o check-in. E quando ele foi pro restaurante para jantar, ele percebeu que as coisas funcionavam muito metodicamente. E ele achou isso interessante, começou a observar mais. E quando ele chegou no quarto, os travesseiros estavam afofados, tinha uma bala de menta em cada travesseiro, ele dormiu. Ele ficou feliz com aquele cuidado, com aquele mimo. Quando ele estava dormindo de manhã, pela manhã, a cafeteira despertou, ele foi procurar onde era o barulho, ele já sentiu o cheiro de café, e era o café que ele mais gostava, era o café preferido dele. E ele estranhou de novo, caramba, eles acertaram na balinha, eles acertaram no travesseiro, no café. Ele pediu para chamar o gerente, que ele queria bater um papo, conhecer esse cara. Então o gerente chamou ele e mostrou que tudo funcionava a partir de um sistema. Todos os empregados tinham um checklist. Colocou a balinha no travesseiro? Cheque. Afofou o travesseiro? Cheque. Colocou o café do hóspede? Cheque. Então em todas as coisas que a pessoa fazia, tinha um checklist. Então nunca saía. Sempre as coisas eram iguais e com alta qualidade. E quando ele fez o check-in, a recepcionista tinha feito algumas perguntas, inclusive qual era o café preferido dele. E foi esse café que estava na cafeteira quando ele acordou. Então, por que eu estou falando isso? Que sistemas são muito importantes. Se você sabe como que cada coisa deve ser feita, você pode passar para o funcionário como ele deve executar cada uma delas. E aí você sabe qual o resultado esperar, porque essas ações são consistentes. Então, os sistemas, eles trazem saúde para o negócio, porque fica mais previsível. Terceiro aprendizado, consistência na execução. É muito importante, principalmente quando a gente está com times maiores, que haja consistência. Cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas, cada pessoa tem um estilo diferente. Por isso que é muito importante você definir o que deve ser feito, porque quando saem os resultados são consistentes. O quarto aprendizado, os negócios fracassam porque a gente foca muito em uma área e acaba não dando atenção para as outras. Ele deixa muito claro isso no livro e é muito importante também essa ideia do autor, é que quando a gente está tocando uma empresa no dia a dia, a gente acaba ficando muito obsessivo numa parte e as outras acabam ficando jogadas, ficando de lado, de escanteio.
Isso é muito ruim, porque como a gente vem falando em outros vídeos, a acumulação, a consistência ela é muito importante. Então quando você acaba não dando atenção, ou não prioriza coisas que deveriam ser priorizadas, você cria uma tendência, uma cadência, e isso gera efeitos, pode ser positivo ou negativo. Nesse caso, quando um empreendedor dedica muita atenção em um único ponto e não tem mais ninguém cobrindo as outras áreas, com certeza isso vai criar, vai acumular coisas negativas e vai resultar provavelmente numa falência depois de algum tempo. Quinto aprendizado, a visão do todo é muito importante. Puxando um pouco o aprendizado anterior, que é sobre consistência e também sobre a gente saber cuidar de outras partes, o quinto aprendizado tem a ver com a gente enxergar o todo. Como empreendedor, a gente pode sim ser mais técnico, gostar muito do que a gente faz e querer pôr a mão na massa, mas é muito importante ter a visão do todo, conseguir enxergar todas as áreas que são importantes, a administração, a parte financeira, a parte de empreender em si, de trazer ideias, de ter visão, de criar cultura na empresa, de transmitir ideias para as pessoas que trabalham com você, para a sua equipe. Então essas são coisas muito importantes e a visão do todo então traz isso. Quando a gente passa a enxergar o todo, a gente passa a cuidar de mais coisas. Quando a gente amplia a nossa visão, a gente cria muito mais valor no longo prazo. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!